Aí, veja bem, eu quero aproveitar esse momento para fazer um negócio. Eu quero mostrar para vocês qual é o meu fundamento. Eu não sou marxista, certo? Eu não sou marxista. Eu quero mostrar para vocês o fundamento da minha percepção de realidade, fora da discussão, inclusive, da sociedade contemporânea. Vocês lembram que, certa vez, eu comentei com vocês que o Heródoto, ele menciona que um dinheiro encontrado nas minas de Laurion, ao invés de distribuir para toda a população, essas pessoas, o Temístocles convenceu essas pessoas a construir as embarcações atenienses para uma guerra com Égina, que acabou não acontecendo, e só deles foi por causa disso, certo? Foi por causa disso que se desenvolveu a frota naval ateniense, que venceu a Batalha de Salamina. Quem diz isso é Heródoto, certo? Quem diz isso é Heródoto. Agora eu quero ir para Aristóteles, um texto chamado Constituição dos Atenienses, na tradução normalmente, né? Esse texto, ele foi encontrado muito recentemente, historicamente falando, é um fato fora da curva, né? Se me lembro bem, na década de 1890 isso foi descoberto. Então, inclusive posterior a essa discussão toda de Marx e coisa toda, né? Posterior à publicação do Capital, não tem nada a ver, não influenciou Marx, não tem nada a ver. Eu quero mostrar para você o seguinte, eu quero mostrar para você o meu posicionamento, certo? Será que faz sentido eu mostrar isso aqui? Esse texto, né, tem até uma discussão se é de Aristóteles, se não é, o que eu acho que é, mas beleza. Vamos lá, pelo menos é do Liceu, né, mas vamos lá. Eu quero mostrar para vocês o mesmo fato que eu apresentei sobre Temístocles no Heródoto, eu quero mostrar para vocês a vertente, a apresentação de Aristóteles sobre essa coisa, certo? E aí eu vou mostrar pra vocês que eu sou o Makoto Chuchu brasileiro, entendeu? Eu sou o cara do desenvolvimento industrial, eu sou Cirominion, eu sou pior do que eu sou o maior defensor do industrialismo brasileiro para dominação global, né? E eu vou mostrar para vocês esse ponto aqui no Aristóteles para mostrar o meu fundamento. Não é um autor aqui do presente, é a minha percepção de como funciona a política na realidade, né? O GSC perguntou se eu sou um tecnocrata. Inclusive eu discuti com outro rapaz lá que dizia que era tecnocrata, eu estava dizendo que você era intelectualista, que você estava errado. Não seja intelectualista, que intelectualismo é uma bosta, né? Então eu sou anti-intelectualista, né? Mas sou absolutamente tecnocrata. O Nath está aqui, né? Sou absolutamente tecnocrata. Eu sou a expressão viva da tecnocracia, né? Só que tecnocracia não significa ser intelectual, né? Um grupo de intelectuais governando as coisas. Não é isso, não é isso, não é isso. Absolutamente não é isso. Não é a inteligência, né, administrando o país. Não é. Simplesmente não é. Mas vamos lá. Eu quero mostrar para vocês no texto, certo? Vamos lá. Com o derrube da tirania, aqui a gente está falando o seguinte: Pisístrato, ele governou uma tirania. Aliás, gosto muito de Pisístrato, é importante dizer isso. Pisístrato, ele estava numa briga interna de aristocratas em Atenas. E aí dentro dessa briga interna ele ganhou. Segundo Aristóteles, ele representava a porção mais democrática disso tudo, porque ele se apoiava nas massas. Mas ele era um ditador, no sentido romano, não é, né? Porque não é exatamente, mas vamos lá, ditador não, ele era um tirano. Tirano significa o seguinte: você não tinha institucionalmente o poder, só que você articulou um grupo em volta de você e você tomou na porrada, na marra, o poder. E isso constitui uma tirania. Então essa pessoa lá em cima, no topo do poder, ela tomou na porrada o poder, e ela administra, após tomar na porrada o poder, de uma certa maneira ruim, porque a tirania ela implica necessariamente, no pensamento grego, né, ela implica necessariamente você ter que evitar a divergência, porque a divergência pode derrubar o seu governo. Então o tirano Pisístrato instaurou, com base popular, segundo diz Aristóteles nesse mesmo texto aqui, que a gente não vai ler esse trecho, mas ele diz isso aqui, então ele com base popular, estabelece uma tirania, e essa tirania, depois, rixas internas entre aristocratas, vai ser derrubada.
E aí aparece duas figuras. Uma figura que tinha base era como se fosse um representante da descendência do Pisístrato, que é o Hípias, né? O Hípias é descendente que governou e tal. Aí depois dele vem um outro camarada, que a gente vai ver quem é aqui, e ele brigava com Clístenes. E aí Clístenes venceu essa batalha, e aí sim, também baseando-se popularmente, criou a democracia, certo? Calma aí, Júlio, calma aí. Vamos lá. Então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo depois da tirania. A tirania caiu aí, né? Menino Clístenes e tal. Até a questão do Temístocles, que eu quero mencionar. Com o derrube da tirania, entraram em disputa Iságoras. Vocês conseguem ver aí? Eu espero que sim, mas se não conseguir, não tem problema não. Vocês baixam aí na internet fácil esse texto. Com o derrube da tirania, entraram em disputa Iságoras, filho de Tisandro, amigo dos tiranos, e Clístenes, da família dos Alcmeônidas. Vencido pelas associações políticas, Clístenes pôs-se do lado do povo, né? Então assim, percebe, ele estava brigando politicamente, e aí, pelo interesse político de Clístenes, ele se apoiou no povo. Clístenes estava atrás do interesse próprio, é óbvio, e daí, dane-se, beneficiou e estruturou a democracia, e é isso que me interessa. Por isso que eu gosto de Clístenes, por isso que eu gosto de Solon. Não é porque eles são do bem, é porque nas disputas internas deles, eles beneficiaram o povo. Então vamos lá. Vencido pelas associações políticas, Clístenes pôs-se do lado do povo e concedeu a soberania à multidão. Iságoras, ao sentir o seu poder diminuindo, chamou novamente Cleômenes, que era seu hóspedes. Cleômenes era um tirano de outro lugar, né? E convenceu a banir o sacrilégio, já que os Alcmeônidas passavam por ser dos sacrílegos. Após a fuga de Clístenes, Cleômenes, que chegara acompanhado de um pequeno exército, expulsou como impuras 700 famílias de atenienses. Então veio um tirano de outro lugar, entrou, e aí usando uma coisa do passado, que os Alcmeônidas fizeram de escrotice tirana, inclusive, expulsaram Clístenes, né? Depois de assim proceder, tentou dissolver o conselho e instalar Iságoras e 300 dos seus amigos como senhores da cidade. Mas, perante a resistência do conselho e o ajuntamento da multidão, os apoiantes de Cleômenes e de Iságoras refugiaram-se na Acrópole, ou seja, Clístenes tomou o poder à base da porrada com base no apoio popular. O povo tomou assento e montou sítio durante 2 dias. Ao terceiro, deixaram sair sob capitulação, né, se você se rendesse, Cleômenes e todos os que o acompanhavam, ao mesmo tempo que mandaram chamar Clístenes e os outros exilados. Ou seja, Clístenes nem na cidade estava quando a revolução aconteceu, percebe? Então, Clístenes se apoiou no povo, mas ele nem na cidade estava. Lembra muito ou não lembra muito o menino aniversariante de hoje, né? Não estava nem na cidade, mas ele sempre organizou e defendeu as aspirações daquela galera. Quando aquela galera se revoltou, eles chamaram Clístenes como uma liderança. Clístenes era um aristocrata? Menino Lenin, era ou não era um aristocrata de classe média e tal? Né? Era, né? E daí? O povo tomou assento e montou o sítio durante 2 dias. Ao terceiro deixaram sob capitulação Cleômenes e todos os que o acompanhavam, ao mesmo tempo que mandaram chamar Clístenes e outros exilados. Assim que o povo assumiu o controle da situação, Clístenes tornou-se seu guia e chefe. De fato, foram os Alcmeônidas os grandes causadores da expulsão dos tiranos, tendo passado a maior parte do tempo a lutar contra eles. Já antes, Cédon, um dos Alcmeônidas, se havia insurgido contra os tiranos. É por isso que também, em sua honra, se entoam canções de mesa, aí como essa aqui e tal. É por esses motivos que o povo tinha confiança em Clístenes. Ora, ele tornou-se chefe da multidão no 4º ano a seguir a queda dos tiranos. Ou seja, depois que caiu Hípias, né, 4 anos depois de conflito com Iságoras, foi que isso aconteceu. Durante o arcontado de Iságoras, a sua primeira medida consistiu em repartir todos os atenienses por 10 tribos, e em vez das antigas 4, que eram hierarquicamente censitárias, quem tem mais dinheiro participava de uma tribo, quem tinha menos era uma aristocracia censitária.
Clístenes acabou com isso. A sua primeira medida consistiu em repartir todos os atenienses em 10 tribos em vez de 4 censitárias, né? Com o intento de os misturar, a fim de que um maior número acedesse aos direitos cívicos. Daí provém o dito de que não deve cuidar das tribos quem quiser indagar sobre a sua estirpe. Em seguida, ou seja, o que ele está dizendo é que Clístenes bagunçou as coisas de modo que não interessava mais a origem, a raça, né, a família e tal. Muito legal o que Clístenes fez, muito legal. Em seguida, instituiu o Conselho dos 500 membros, em vez dos 400, 50 por cada tribo, enquanto até essa altura eram 100. Foi por esse motivo que ele não agrupou os cidadãos em 12 tribos, para assim evitar que se distribuíssem de acordo com as trítias já existentes. De fato, havia 12 trítias, formadas a partir de antigas 4 tribos, e dessa forma não se conseguia operar a fusão do povo. Veja, as trítias são uma divisão que quando acontece em Clístenes fica do seguinte sentido: tem um pessoal que vive na cidade, tem um pessoal que vive no campo e tem um pessoal que vive nas praias. Esses grupos são divididos, são 3 trítias diferentes, e a gente vai fazer cada uma das 12 tribos, ela vai ter, das 10, vai ter uma participação, ela vai ser composta por gente da cidade, por gente do campo e por gente das praias. Ao fazer 3 trítias compondo uma das tribos, quando ele faz isso, um filos tem composto disso, o que ele faz? Ele faz com que você da cidade, né, ao mesmo tempo que o cara que compõe o seu grupo também tem uma galera da praia. Todos os 10 grupos, eles são compostos dessa homogeneidade. É muito genial, é absolutamente muito genial. Dividiu também, até porque, segundo narra a historiografia, né, tanto Aristóteles quanto Heródoto, a disputa que acontecia entre Pisístrato e outros 2 desgraçados lá, né, que disputavam o poder, se dividia por essas regiões geográficas. Ao criar essa realidade, ele tenta pacificar esse conflito. Dividiu também a região em 30 grupos de demos. 10 da zona da cidade e arredores, 10 da zona costeira, 10 da zona interior. Chamou-lhes trítias e sorteou 3 para cada uma das tribos. Entenderam, né, a situação? De maneira a que ainda foi feito por sorteio, né? Uma marca importante da democracia ateniense. De maneira a que cada uma dessas tomasse uma parte das regiões. Eu acabei de dizer isso, né? Tornou demotas os que habitavam no mesmo demo, para evitar que se designassem pelo nome do pai, né? Acabou com a hereditariedade aristocrática, denunciando assim os que eram cidadãos de fresca data. Preferia, pelo contrário, que se identificassem a partir do demo, ou seja, do bairro, na aproximação aqui para entender. E é por isso que, ainda agora, os atenienses se nomeiam pelo demo. O não sei quem, ele pode ser filho de não sei quem, ou não sei quem do demo de não sei quem, né? Instituiu ainda os demarcos, atribuindo-lhes a mesma função que antes possuíam os naucratos, nos naucraros. De fato, ele criou os demos em substituição às naucrarias. Designou os demos a partir do nome dos lugares ou dos seus fundadores, pois nem todos se encontravam ainda na localidade de origem. Relativamente às estirpes, às frátrias e aos sacerdócios, deixou que se mantivessem as tradições ancestrais. Quanto às tribos, deu-lhes o nome de 10 heróis fundadores, que a Pítia, né, lá como é que é o nome do lugar lá? Esqueci, Delfos, lá de Delfos. Quanto às tribos, deu-lhes os nomes de 10 heróis fundadores que a Pítia escolheu de entre os 100 candidatos previamente selecionados. Beleza. Vamos lá. Com essas alterações, a Constituição tornou-se muito mais democrática aqui nasce a democracia, né? Mais democrática do que no tempo de Solo. De fato, aconteceu que durante a tirania, as leis de Solo acabaram por desaparecer, devido à falta de uso. Por isso, Clístenes estabeleceu outras novas para captar o apoio do povo. Entre elas, encontra-se a lei relativa ao ostracismo. Ora, em primeiro lugar, no 5º ano a seguir a estas reformas, durante o arcontado de Hermocreonte, foi criada a fórmula de juramento para o Conselho dos 500, que ainda hoje está em uso. Em seguida,
procedeu-se à eleição dos estrátegos de acordo com as tribos, um por cada tribo. O chefe supremo do exército era o Polemarco. No 12º ano a seguir a estes acontecimentos, durante o arcontado de Fenipo, os atenienses conseguiram a vitória de maratona. Juro que tá chegando, tem mais 2 páginas só. Passados 2 anos sobre esse triunfo, o povo que já se achava mais senhor de si, utilizou pela primeira vez a lei relativa ao ostracismo, a qual havia sido instituída por causa da desconfiança em relação aos poderosos, dado que Pisístrato se havia tornado tirano quando era chefe da facção popular e estratego. E o primeiro, percebem a importância da tirania de Pisístrato para a formação da democracia, por isso que gostamos de Pisístrato, apesar de ser um tirano. Se havia tornado tirano quando era chefe da facção popular e estratego. E o primeiro dos seus familiares a ser ostracizado, Hiparco, filho de Carmo, do demo de Cólito, foi por causa dele, em especial, que Clístenes estabeleceu esta lei, pois desejava expulsá-lo da cidade. Na verdade, os atenienses, fazendo uso da habitual doçura do regime democrático, haviam deixado que habitantes da cidade habitassem na cidade amigos dos tiranos, que se tinham comprometido com desordens. Perceba, isso aqui que eu digo que é o bom da democracia. O bom da democracia, desde a democracia grega, né, que coexiste até hoje, é a capacidade de deixar a divergência manter-se, existir-se dentro. Por que isso acontece? Aí eu já falei para vocês que isso não é porque a democracia é do bem e os tiranos são são maus, né? Isso acontece porque a democracia convive muito bem com a ideia da substituição relativa de seus quadros, né? Então, quando ela está em crise, quando o povo odeia as instituições de poder, basta você trocar as peças que os termos se arrefecem, né? As coisas ficam mais tranquilas. Isso aconteceu, por exemplo, quando a Dilma caiu, né? Que a gente vê, né? Lá o pessoal tava muito doido, gasolina R$3, que absurdo. Hoje a gasolina tá 7 e tá todo mundo, não tem ninguém na rua fazendo nada, né? Então isso é um fenômeno social, isso não é minha defesa de que isso é certo. A minha demonstração é de que é assim que a democracia funciona. Quando trocam-se quadros, ela consegue continuar sobrevivendo, o regime continua sobrevivendo apenas por trocar os quadros. Então, o Estado democrático ele consegue viver muito bem com o ódio ao poder instituído, porque basta o poder instituído cair na desgraça popular, basta você substituir algumas peças que o ódio arrefece. Isso é um fenômeno social. Isso é um fenômeno social, né? Não é porque a democracia é do bem. E agora, isso é bom, né? Isso é bom. Né? Porque você não vê uma guerra civil continuada. Isso não é bom para quem gosta de revolução, né? Isso não é bom porque isso arrefece, inclusive, as expectativas da revolução. Mas eu digo para vocês com certa tranquilidade que revolução não é passeio no parque, tá certo? Quando acontecer, se tiver que acontecer, prepare-se para um tempo de trevas, certo? Prepare-se. Né? E aí prepare-se, se você gosta disso, se você acha interessante, se você não acha, você também vai ter que se preparar, porque vai ser um período conturbado. Mas vamos lá, e o primeiro, blá, 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 blá. Na verdade, os atenienses, fazendo uso da habitual doçura do regime democrático, haviam deixado que habitassem na cidade, tarará, tarará. Ora, o seu chefe era Hiparco. No ano imediatamente a seguir, durante o arcontado de Telecino, procedeu-se à tiragem à sorte de 9 arcontes. O que ele está dizendo aqui? É que a instituição específica do ostracismo servia exatamente para quando começasse a surgir alguém com aspiração à tirania, a democracia conseguisse se afastar, né? Ora, esse instituto é bem mal usado, inclusive, o ostracismo. No ano imediatamente a seguir, durante o arcontado de Telecino, procedeu-se à tiragem à sorte de 9 arcontes segundo as tribos, a partir de uma lista de 100 demotas previamente escolhidos. Foi a primeira vez que se usou esse processo depois da tirania. Na verdade, os arcontes anteriores foram todos eleitos. Megacles, filho de Hipócrates, do demo de Alópece, sofreu também o ostracismo. O Megacles que brigava com Pisístrato lá no passado. Durante 3 anos, utilizou-se o ostracismo contra os amigos dos tiranos, por causa dos quais a lei havia sido instituída. Mas, em seguida, no 4º ano, também passou a ser afastado quem, dentre outros, parecesse mais poderoso, né? Quando alguém ficava muito forte, o pessoal ia lá e ostracizava. Aí virou a desgraça, né? E o primeiro fora do ciclo da tirania, fora do título,
O primeiro, fora do ciclo da tirania, a ser ostracizado foi Xântipo, filho de Arifron. No terceiro ano, após esses acontecimentos, durante o arcontado de Nicodemo, foram descobertas as minas de Maroneia, né? As minas de Maroneia. Lembra lá a afirmação sobre Laurion do menino Heródoto, né? Lembram que eu mencionei aqui no início do vídeo. E a exploração rendeu à cidade um encaixe de 100 talentos. É muito dinheiro, 100 talentos é muita prata. Alguns aconselharam que os proventos fossem repartidos pelo povo. Aqui chegamos. Mas Temístocles opôs-se. Olha o que Temístocles fez, certo? E Temístocles opôs-se. E sem revelar que destino daria o dinheiro, sem revelar, defendeu que se emprestasse um talento a cada um dos atenienses mais ricos. Perceba que Temístocles está usando os ricos. O termo é esse, é rico. Então ele usou os mais ricos. Olha aqui o meu Makoto Xixiu encarnando. Olha aqui o meu industrialismo, o Brasil potência industrial encarnando. Ele usou os mais ricos, tá bom? Esse sou eu, tá bom? Esse sou eu, Temístocles, sou eu. O que eu quero dizer com isso, a brincadeira que eu estou dizendo com isso é o seguinte: você não vai ver aqui marxismo, tá bom? Muito tranquilamente, você não vai ver aqui marxismo. Eu acho importante que o Brasil se torne uma potência industrial, certo? Tem que se tornar uma potência industrial. Aí eu vou dizer aqui a comparação aqui com o menino Temístocles. Vamos lá. Temístocles opôs-se e, sem revelar que destino daria ao dinheiro, defendeu que se emprestasse um talento a cada um dos 100 atenienses mais ricos. Não é possível vocês não fazerem, né, a comparação disso aqui com o industrialismo que aconteceu na União Soviética. É impossível você não fazer a comparação disso aqui com a ação de Estado que os Estados Unidos ou a Inglaterra ou o Japão fizeram para se transformar em potências econômicas. Que a Coreia do Sul fez para se transformar em potência econômica. Que a China faz hoje para se transformar em potência econômica. Essa relação que se estabelece entre um projeto político e uma articulação com os poderosos. Isso sempre aconteceu. Mas vamos lá. Alguns aconselharam que os proventos fossem repartidos pelo povo, mas Temístocles opôs-se e, sem revelar que destino daria o dinheiro, defendeu que se emprestasse um talento a cada um dos 100 atenienses mais ricos. Depois, se o investimento agradasse, se ele agradasse, ou seja, o povo vai julgar, a gente vai colocar esse dinheiro na mão dessa galera. Se agradar, a gente vai emprestar de novo. Ou seja, vai dar 200 naus depois, né? Se agradar, a gente vai emprestar o dinheiro. Se não agradar, a gente cobra de volta esse dinheiro e ferra com esses caras. Então, olha só. Alguns aconselharam que os proventos fossem repartidos pelo povo, mas Temístocles opôs-se e, sem revelar, vou repetir mais uma vez, defendeu que se emprestasse um talento para um dos 100 mais ricos, para um talento para cada um dos 100 mais ricos atenienses. Depois, se o investimento agradasse, a despesa ficaria a cargo da cidade, se agradasse. Cadê? Da cidade. Da cidade. Caso contrário, o dinheiro seria retirado a quem havia contraído o empréstimo. Assim que recebeu o dinheiro nessas condições, tratou da construção de 100 trirremes, certo? 100 trirremes. A cada um dos 100 cidadãos cabia construir um desses mais ricos. E com elas se combatesse os bárbaros em Salamina. A divergência aqui, certo? Porque lá na exposição do Heródoto, isso foi para combater Égina. Aí a batalha com Égina não aconteceu e aí isso foi usado em Salamina. Por essa ocasião, foi ostracizado Arístides, filho de não sei o que, de rororó e diriri. Agora, vocês entendem o meu posicionamento? O meu posicionamento é o seguinte. Em relação